Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 1. Provérbios, capítulo 8, verso 1. O livro dos Provérbios do rei Salomão. Capítulo 8, verso 1. Em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas ela está gritando: A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu entendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar até o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando com ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor.
Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o teu auxílio, o teu socorro, nós pedimos o teu amparo. Não temos condição alguma, nenhum recurso próprio, para comunicar a tua palavra como ela deve ser comunicada. Pedimos o teu auxílio, tua inspiração, tua graça, a quem fala e a quem ouve, para que, acima de tudo, Jesus seja glorificado como Senhor, como centro da nossa vida, da nossa existência, que Jesus seja afirmado nesse lugar, testemunhado, e que Jesus cumpra tudo aquilo que o Senhor planejou em nós, para a nossa existência, para a nossa vida, e que o teu Espírito nos guie a toda a verdade. Que definitivamente o temor do Senhor seja o princípio da sabedoria. É a nossa oração em Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é sede sábios, a superação da tolice generalizada. Em 2009, no dia 15 de janeiro de 2009, não sei quantos de vocês se lembram disso, na verdade isso ficou bem conhecido, aconteceu um evento em Nova York, que foi quase um terrível desastre aéreo, quando um habilidoso piloto decidiu pousar uma aeronave de grande porte, cheia de passageiros, que teve um problema na sua decolagem, por causa de aves que entraram nas duas turbinas da aeronave, e ele teve que escolher em pousar a aeronave num bairro densamente populado, ou pousar a aeronave no rio Hudson. Graças a Deus e alguma habilidade do piloto, ele conseguiu fazer um pouso extraordinário no rio Hudson, sem que ninguém, absolutamente ninguém, ficasse ferido. Bom, eu não sei o que você acha sobre essa habilidade. A gente às vezes acha, pousar na água deve ser uma coisa fácil. Esquiar uma aeronave de algumas toneladas no rio deve ser alguma coisa não muito difícil. Eu vou narrar para vocês aqui mais ou menos o que aconteceu naqueles últimos minutos. Nos 2 ou 3 minutos que tinham antes de pousar, Schulenberger, que foi o piloto, e o seu copiloto tinham de cumprir tarefas vitais. Cito apenas alguns dados para os amadores. Eles tinham que desligar os motores, ajustar a velocidade para que o avião pudesse planar a maior distância possível sem eles. Felizmente, Schulenberger era também instrutor de planadores. Manter o nariz do avião para baixo para conservar a velocidade, depois desligar o piloto automático, assumir o sistema de voo, ativar o sistema que sela as saídas de ar e as válvulas, para então tornar o avião mais fechado possível, para que na hora de pousar na água não houvesse nenhum tipo de problema. Mas, acima de tudo, eles tinham que continuar voando e, depois de planar em curva rápida para a esquerda, conseguir pousar de frente para o sul no sentido do fluxo do rio. E como já haviam desligado os motores, precisavam fazer tudo isso com sistemas operados apenas por baterias e o gerador de emergência. Depois era necessário realinhar as asas do avião para que na hora do pouso não houvesse mais resquício de inclinação causada pela curva à esquerda. E por fim, tinham de levantar de novo o nariz do avião, mas não muito, para pousar por inteiro na água. E eles conseguiram. Os passageiros, a tripulação saíram em segurança e o capitão Schulenberger ainda percorreu algumas vezes o corredor para ter certeza de que todos haviam saído intactos. Só então deixou o avião. Quando já estava no barco salva-vidas com vários passageiros, ele se superou, tirou a camisa naquela tarde congelante de janeiro e deu uma pessoa que estava com muito frio. O cara ainda teve sangue frio, literalmente, para fazer isso. Bom, talvez você me pergunte, o que fez um homem como esse ter tanta habilidade em poucos minutos para seguir tantos procedimentos
e conseguir pousar uma aeronave daquele porte, num contexto de alta tensão emocional, de alto risco para a vida dele e para a vida daquelas pessoas, ter frieza para fazer alguns procedimentos técnicos, para conseguir pousar a aeronave. Não eram só procedimentos automatizados, ao contrário, estava tudo nas mãos dele, então eram habilidades de um piloto de fato, habilidades, inclusive, que não é qualquer piloto que tinha desenvolvida. E a pergunta que se faz é, como ele conseguiu isso? Foi um milagre? Claro que nós cristãos sabemos disso, eu não duvido que tenha tido algum sentido que um milagre aconteceu aqui. A questão é um pouco mais profunda. Talvez nós tenhamos também que considerar o fato de que este homem treinou, e não foi apenas uma vez, algumas vezes procedimentos para pouso de emergência. E foram várias vezes que esse homem executou esse treinamento durante a sua carreira como piloto. Ele treinou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, algumas centenas de vezes, quase como que um vício já era um hábito viciado, já tinha que fazer isso igual escovar os dentes. Todo dia tinha que fazer um treinamento sistemático de procedimento para pousos de emergência. O dia que ele precisou, ele fez isso quase automatizado, quase como se ele tivesse nascido com aquela habilidade. Ele seguiu todos os procedimentos, fez todos os cálculos mentais necessários, e pousou com sucesso uma aeronave no rio Hudson. Impressionante. Impressionante. Irmãos, assim é a sabedoria. A sabedoria não é simplesmente ter uma informação sobre o que você tem que fazer corretamente. Não fica achando que a sabedoria é mera informação intelectual que você precisa na hora do dilema moral. Sabedoria não é só isso. Sabedoria não é só ter informação correta. Tem um senso comum de que sabedoria é você ter conhecimento. Isso não é sabedoria. Sabedoria também não é você ter disponível em você mesmo algum tipo de disposição moral ou de fazer escolhas corretas a partir de uma natureza, como se você tivesse uma natureza inata, que te colocasse sempre numa postura correta diante de decisões moralmente complicadas. Por exemplo, se você estiver andando na rua e você vê uma pessoa com uma carteira no bolso quase caindo, essa carteira cai, a sua resposta a esse dilema moral, de pegar a carteira e levar com você, ou pegar a carteira e dar para a pessoa, a sua resposta a esse evento vai depender justamente de uma estrutura que você tem desenvolvido, estrutura moral. Tem gente que não hesitaria, porque a estrutura moral dela diz, seja esperto, aproveite as oportunidades, achado não é roubado, e ele pega a carteira e vai embora. Outras pessoas receberam minimamente uma educação moral para ver esse evento acontecendo e, sem pensar, dizer assim, ô moço, aqui a sua carteira caiu. E aí ele pegar a carteira e devolver para aquela pessoa que o perdeu. Nos 2 casos, o sujeito não planejou muito, não. Ele não pensou, fez um cálculo moral, pensou nos 10 mandamentos, não. Ou, no outro caso, pensou no contra os 10 mandamentos. Na verdade, nos 2 eventos, tanto aquele que roubou a carteira como aquele que entregou, eles reagiram ambos de forma automática, como se já houvesse na estrutura desses sujeitos algum tipo de educação, algum tipo de disposição moral, ou para roubar ou para devolver aquele objeto. E a atitude foi automática. A atitude ela não passou por nenhum processo racional de cálculo moral, se ele ia entregar a carteira ou não, como esse piloto, que de forma automática parecia possuir uma segunda natureza nele, que o fez ter disposições morais automáticas, ou nesse caso, disposições técnicas, automáticas para reagir daquela forma. Lembra quando você começou a fazer autoescola para dirigir? Em que o seu treinamento era para que você transformasse a teoria e habilidades muito calculadas em dispositivos estruturais, a ponto de você quase ter a habilidade de dirigir como se fosse uma segunda natureza em você. Dirigir para você é algo automático, você não faz muitos cálculos. Você simplesmente consegue operar o automóvel ao ponto de você conseguir pensar em outras coisas, mesmo estando com o corpo trabalhando e executando uma série de tarefas. É porque sua resposta na habilidade de dirigir já foi educada para que esse hábito se tornasse automático. Algumas pessoas perguntam, Igor, sabedoria é uma teoria sobre o que é certo e o que é errado? Não, meus queridos. Sabedoria envolve exatamente esse hábito da gente fazer um treinamento,
E de repente alguns hábitos que nos parecem tão artificiais começam a fazer parte da nossa natureza, da nossa estrutura existencial. E a gente consegue responder corretamente a alguns desafios da vida. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum cristãos, depois que crerem em Jesus e reconhecerem a obra da graça de Cristo, a obra salvadora de Jesus, a obra expiatória dele, caírem numa espécie de dilema sobre, por exemplo, se Jesus já fez tudo o que eu precisava, se Cristo realizou tudo o que eu precisava para me tornar aceito perante Deus, se a obra de Jesus é consumada e isso não depende das minhas obras, isso não depende do meu desempenho, e agora? O que eu faço? E eu sei que alguns pastores, líderes, irmãos caem na tentação, por exemplo, com medo de que suas ovelhas ou seus irmãos se tornem moralmente frouxos, ou vivam uma vida cristã relapsa em termos morais. Muita gente às vezes apela e fala, não, a salvação está condicionada de alguma forma ao seu desempenho moral, seja santo, porque se você não for santo, você vai para o inferno. E aí fica condicionando a salvação ao desempenho moral do sujeito. Você não precisa enfraquecer a doutrina da graça para afirmar a responsabilidade moral do crente. Você não precisa enfraquecer a obra da cruz e a obra consumada de Jesus para ensinar para as pessoas que elas precisam ter uma vida correta, sábia e com disposições morais para responder à vida de acordo com a vontade de Deus. Você não precisa elaborar, comprometer uma doutrina tão cara para a cristandade, que é a obra de Jesus na cruz, diminuir o tamanho do madeiro, do calvário, para pressionar os seus irmãos, seus amigos de fé, as suas ovelhas, a se tornarem eticamente mais responsáveis, darem bom testemunho moral. Meus queridos, se eles não estiverem suficientemente gratos e suficientemente encantados com a obra consumada de Jesus na cruz, e a ponto disso criar disposições morais ou inquietação moral para viver uma vida correta perante Deus, meus queridos, desiste. Desiste, como diria Lutero no livro dele da liberdade do cristão. Lutero insistia nisso. Se o seu povo está imoral, ensina-lhes a fé. E não mais a lei. Se eu quero que a minha comunidade de fé, os meus irmãos e aqueles que confessam Jesus vivam uma vida de testemunho, eu não tenho que pregar, sem corresponder à obra de Cristo, mais moralidade. Eu tenho que pregar para essas pessoas sejam mais gratas. Olhem para a cruz, olhem para o que Cristo realizou por você, olhem como Deus introduziu no mundo o seu Filho, o seu Cordeiro Pascal, introduziu no mundo o seu unigênito, para ser exposto na cruz em vergonha pública, para resgatar gente como eu e você. Olha, se a gente tiver um mínimo de sensibilidade diante da obra da cruz, o mínimo, é impossível que isso não produza em nós a mínima também inquietação em relação à nossa vida moral. Então a resposta para quem tem problemas morais não é seja mais moral, seja mais crente. Confie mais na obra da cruz, na obra que Cristo realizou, retome a noção do que Cristo tem produzido na sua vida através da obra dele, se una a Cristo pela fé, desfrute das dádivas que procedem dele. Mas é claro, nós seres humanos somos viciados em tolice. Não é à toa que Provérbios dirige as suas palavras contra uma série de tolices. O meu mestrado na USP foi sobre Provérbios, e na época eu fiz uma pesquisa, eu descobri 5 expressões em hebraico diferentes para descrever a tolice em Provérbios. E a Bíblia geralmente traduz tudo como tolo, nécio, mas são 5 classificações diferentes. Cada uma delas são níveis de imbecilidade humana. Não é à toa que Provérbios dirige duras palavras, por exemplo, a respeito da preguiça, da impulsividade, da displicência, da soberba, arrogância, violência, profanação, vulgaridade, egoísmo, indiferença, brutalidade humana. Olha quanta imbecilidade o homem é capaz de fazer. Ah, Igor, você pode falar, Igor, mas a gente não precisa ir muito longe. Basta a gente dar uma olhada em alguns vídeos que circulam na internet, para a gente perceber como que a tolice, ela não só é cultivada, como ela é promovida até como uma virtude. Não são poucas as informações que circulam pelas nossas redes sociais que consagram verdadeiras tolices.
que viralizam pela internet, que se transformam em memes, mas que são dignas da vergonha alheia. Olha, não precisa ir muito longe, basta a gente olhar os nossos amigos de redes sociais e ver como que esses nossos amigos transformaram redes sociais em verdadeiros confessionários. O cara acorda de manhã de mau humor e fala, hoje estou tendo um dia péssimo. O cara acorda com uma indigestão intestinal e fala, hoje eu passei o dia no banheiro. O camarada, ele não consegue lidar com o mínimo tipo de experiência na sua vida privada que ele não tenha que publicizar isso em redes sociais. Tolice! Tolice! Não tem outro nome para isso. Pensa na cultura do nude, que está na modinha agora, e eu estou ligado. De troquinhas de fotos de semi-nudez entre amigos de redes sociais e de WhatsApp, e que acabam por pura tolice, no momento de vingança virtual, sendo publicadas em redes públicas para vergonha alheia. Tolice? Não vou nem falar da nossa cultura esquisita de autoafirmação pública, de construção de reputação por redes sociais. A cultura do pau de selfie. Não vou nem mencionar os compartilhamentos de notícia fake. E o camarada curtindo o site sensacionalista como se fosse verdade. E não é tolice, é burrice. Burrice. Comportamento sem noção. Comportamento sem noção. Existia um escritor muito importante da literatura américo-anglo-saxônica, T.S. Eliot. Ele dizia uma frase inquietante: onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Hoje, por exemplo, é possível uma pessoa ser um especialista em física quântica, em algoritmos complexos, mas ser um verdadeiro retardado moral. É possível. É possível o cara ter um domínio absurdo sobre uma série de campos científicos, ter um currículo Lattes invejável, mas ser um verdadeiro incompetente na capacidade de amar uma mulher, cuidar de um filho, de ser diligente no seu ambiente de trabalho e lidar adequadamente com as pessoas que estão ao redor dele. É possível. É possível. É possível a gente ter pessoas que são retardados morais, pessoas que não possuem a mínima inteligência para lidar com gente, um conhecimento que tem produzido especialistas, mas tolos. Tolos. Essa é a verdade. No livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 6 em diante, até o verso 10, nós temos o texto clássico, que é o evento da queda de Adão e Eva, e esse texto sempre aparece aqui no nosso púlpito. Ultimamente a gente tem falado muito sobre ele em outros aspectos, mas não sei se você sabia, uma das formas de você ler Gênesis é ler o livro de Gênesis como um livro sapiencial. Essa palavra parece difícil, né? Sapiencial quer dizer um livro de sabedoria. Os capítulos 1, 2 e 3 de Provérbios, eles podem ser lidos como uma obra de sabedoria, como uma obra proverbial. E por que isso é uma dica importante? Não sei se você sabia, nós temos duas árvores no Jardim do Éden. Uma árvore chama da vida, a outra árvore chama do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida não estão em Gênesis à toa. Se você fizer uma pesquisa bíblica sobre a palavra árvore da vida, ela vai só ocorrer na Bíblia em 3 livros. No livro de Gênesis, no livro de Provérbios e em Apocalipse. Se a gente tirar Apocalipse e considerar só o Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, nós só teríamos 2 ocorrências, Provérbios e Gênesis. O que é curioso é que em Provérbios capítulo 3, a árvore da vida ela é associada com a sabedoria. Provérbios capítulo 3, acho que é verso 18, diz que ela é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam.
Por que será isso? No final das contas, Adão e Eva no jardim, ou especificamente Eva naquele primeiro evento da tentação, ela infelizmente trocou a árvore da sabedoria pela árvore do conhecimento. Ela trocou a árvore da sabedoria, que está radicada no temor do Senhor, como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pela árvore do conhecimento. Tanto que quando ela pega o fruto, diz o texto bíblico, lá em Gênesis 3,6, que viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, mas desejável para dar entendimento. Na verdade, esse é um dilema de todo ser humano. O ser humano vive no dilema entre ter o seu status construído e a sua reputação construída por meio do poder, do entendimento, do conhecimento, porque é muito fácil. É muito mais fácil você ter um bom currículo Lattes do que você ter a reputação de bom pai, de bom marido, de homem responsável, de homem ético, de homem diligente, de homem que é generoso, de homem que é modesto. Modéstia, generosidade, responsabilidade paterna, cuidado com a esposa ou cuidado com o marido, no caso das mulheres, responsabilidade alheia, generosidade, são habilidades que não são adquiridas com download, igual lá no Matrix. Você não tem como fazer um download da habilidade de se tornar um bom homem, um bom marido. Não há nenhum curso que possa te capacitar para o exercício de uma função moral correta. Na verdade, a formação da sabedoria, ela depende de outras matrizes, de outras dinâmicas pedagógicas, para além do que a gente encontra por aí no mercado do desejo. No mercado do desejo. Você precisa formar hábitos. E isso dá trabalho. Isso não é algo muito fácil, não, para nós seres humanos. Agora, observe como é que o texto é interessante. Depois que Adão e Eva caem, a cena que se segue, se a gente tiver um olhar diferente do texto, você vai perceber que as cenas que se seguem parecem cenas de humor, apesar de ser absolutamente trágico. Mas chega a ser estranho, chega a ser ridículo a cena. Adão e Eva despencando no jardim, fugindo da voz de Deus, correndo no meio de capim. E de repente pegando folha, costurando folhinha, amarrando na cintura. Dependendo do olhar que você vê essa cena, para não dizer que ela é, claro, trágica, tem um tom de coisa ridícula na cena. Porque é isso mesmo que o pecado faz conosco. Ele transforma esse ser humano magnífico num ser ridículo. Tolo, feio. A coisa fica feia de ver. Você fica com vergonha alheia, para não dizer que é a sua própria vergonha. Mas é essa a cena mesmo em Gênesis. A cena é desajeitada. Deus está lá procurando Adão e Eva, eles estão se escondendo, se embreando no meio do jardim para tentar se ocultar de Deus. Mas é isso que a tolice faz. No final das contas, o que a tolice faz é provocar essa alteração na forma como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, qualquer olhadinha, mesmo que sutil no texto aqui de Gênesis, é possível perceber que Adão e Eva tiveram algumas alterações estruturais muito sérias na forma como eles se relacionavam com o mundo e com as pessoas. Primeiro, Adão e Eva fugiram de Deus, porque a tolice é também uma mudança da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus fica incorreta, fica esquisita, fica ridícula. O texto diz que eles fugiram de Deus. Um Deus que era para ser contemplado, um Deus que era para ser desfrutado, um Deus que você tinha que estar diante dele em adoração e agora você está fugindo dele. Uma cena ridícula, mas é verdade, é a cena que todos nós homens estamos participando. Adão e Eva viram que estavam nus, porque a tolice ela provoca essa relação incorreta com a gente mesmo. A gente começa a se enxergar estranho, a gente começa a se ver de uma forma desproporcional. A gente começa a perder um certo senso de proporção em relação ao que a gente é ou ao que as outras pessoas são. Depois, a tolice afeta a sua relação com os outros. A sua relação social fica afetada. Adão transferiu a culpa para Eva. Aquela mulher que ele tinha que proteger, ele expõe ela ao juízo divino. Porque é isso mesmo que o pecado faz, nos torna tolos em relação aos outros, em relação a Deus, em relação ao mundo que nós estamos. E é aquilo que Deus mandou a gente fazer, que era cuidar do jardim, agora a gente começa a pegar folhinha no jardim para fazer roupa, tanguinha.
tanguinha, para poder esconder a nudez. Eu gosto de citar Irineu, nesse momento, Irineu de Lyon, um pai da igreja importante, um pai teólogo clássico da fé cristã do segundo século. Irineu, ele dizia o seguinte, que essa cena da nudez de Adão e Eva, segundo ele, e quando Adão pega lá folhas de figueira com Eva para costurar e fazer as suas vestimentas, de acordo com Irineu, é como se Adão dissesse para si: desde que eu perdi, com a desobediência, a veste recebida pelo Espírito de santidade, reconheço-me agora merecedor dessa vestimenta que não traz nenhuma satisfação, até pica e arranha o corpo. E sem dúvida teriam trazido para sempre aquela indumentária para se humilhar, se o Senhor, que é misericordioso, não estivesse revestido com túnicas de pele em lugar das folhas de figueira. Porque depois o texto de Gênesis vai mostrar que Deus providencia uma outra vestimenta para Adão e Eva no lugar das folhas de figueira. Mas que veste recebida pelo Espírito de santidade é essa que eles perderam? Irmãos, não é à toa que no Novo Testamento, em vários textos, a analogia de roupa, de vestir e despir é utilizada com muita frequência. Paulo, em vários textos, fala sobre a gente se despir do velho homem e se vestir do novo homem que nós temos em Cristo Jesus. Não é à toa que Paulo, em Efésios, fala da armadura em que Deus nos equipa com o Evangelho. A sabedoria, meus queridos, é uma espécie de exoesqueleto. Quem já assistiu um filme bem tosquinho, mas que só como um uso de analogia, vocês lembram lá do Homem do Terno de 2 bilhões de dólares? De repente você tem que vestir um equipamento, um exoesqueleto, que coloque em você habilidades que você não possuía. Você começa a lutar de um jeito que você não lutava, você começa a reagir de um jeito que você não reagia. Você começa a ter uma espécie de segunda natureza que te dá disposições morais que você não tinha desenvolvido antes. Uma espécie de equipamento adicional, de armadura divina, de vestimenta que o próprio Deus atribui a você para que você tenha respostas adequadas ao mundo, às pessoas e ao próprio Deus. Não é à toa que Apocalipse, a Bíblia fala que Deus vai nos dar uma nova vestimenta. Não é à toa que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 15, lá no tratado dele sobre a ressurreição, ele fala que é necessário que este corpo mortal se revista de imortalidade. Não é à toa que Paulo, em Gálatas, vai falar que nós somos revestidos de Cristo pelo batismo, que Deus nos atribuiu uma outra vestimenta, um outro figurino, para que a gente pudesse operar no mundo e nas nossas relações com as pessoas de uma forma que Deus seja honrado e glorificado. A grande verdade, meus queridos, é que a nossa geração, a nossa cultura nos despiu. Mais do que nos despiu, ela nos consumiu com o fogo do sentimentalismo. Se eu estava revestido com uma veste de glória e de habilidade dadas por Deus para operar no mundo de modo que ele fosse glorificado, agora eu me encontro despido. Então agora parece que compete a mim dar sentido para a minha vida, elaborar a minha estrutura moral, nem que seja com folhas de figueira. Não é isso que está no mundo moderno aí hoje? Não é isso que a modernidade ensina, que você que determina quem você é? É você que determina o seu futuro, a sua identidade, isso compete a você, a sua própria vontade? É isso que a modernidade está ensinando para essa geração. E aí você não consegue fazer nenhuma admoestação a ninguém, você não consegue exortar ninguém. As pessoas são reativas. Está todo mundo em carne viva, é claro que você não pode encostar nela. Você não está só despido, a nossa cultura sentimentalista não deixou só as pessoas despidas, deixou as pessoas em carne viva. As pessoas são intolerantes em relação às outras porque ninguém consegue encostar em mais ninguém. Nós perdemos esse equipamento moral que a palavra de Deus nos garante para a gente conviver com as pessoas da forma que Deus planejou. Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Boa pergunta. Boa pergunta. Pense nisso. O que é a sabedoria? Não sei se você sabe, a palavra sabedoria em hebraico, chormá, significa uma palavra que ela é utilizada em vários textos do Antigo Testamento para se referir a um tipo de habilidade. Olha que interessante.
Porque a gente acha que sabedoria é algum conceito abstrato, alguma informação que você coloca na cachola e agora você virou um cara bacana. Errou. É ser equipado com uma habilidade. Tanto que no Antigo Testamento diz a palavra que Bezalel, o homem que era responsável pela construção da arca, era um homem cheio de sabedoria para fazer arte. A Bíblia fala que as mulheres que costuraram as cortinas do tabernáculo eram cheias de sabedoria. Elas tinham uma habilidade. É que a nossa cultura ocidental separou habilidades morais de habilidades técnicas. Mas no pensamento do Antigo Testamento, habilidade é a mesma habilidade que é utilizada para o marinheiro governar um barco no alto mar, como diz os Salmos, é a habilidade que você tem para controlar suas pulsões em relação à mulher. É a mesma habilidade que está implicada quando você lida com dinheiro, com trabalho, com diligência moral, com responsabilidade, com pontualidade. Você tem que ser treinado, você tem que ser equipado moralmente. Ser sábio, meus irmãos, é ter uma habilidade para saber viver. E saber viver de modo que Deus seja honrado e glorificado. Sabedoria é uma habilidade existencial, escute isso. Sabedoria é você se colocar no mundo e fazer as coisas no mundo de acordo com a vontade de Deus, porque por incrível que pareça, isso é sabedoria. Isso é liberdade. Liberdade é operar no mundo sem ser escravo do mundo, sem ser presa fácil de uma relação incorreta com a criação de Deus. E Deus corrige isso nos dando sabedoria. E a prova de que o pecado nos torna tolos e que o pecado nos torna idiotas, e eu não me excluo dessa possibilidade de ser um tolo, Romanos capítulo 1, verso 20, um texto clássico, mas você vai ler ele na perspectiva da sabedoria. Diz claramente, pense em Adão e Eva, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Uma coisa muito importante na tradição bíblica da sabedoria é que era possível aos homens, observando a natureza, conseguir extrair princípios para a sua própria existência. Por isso que em Provérbios você tem lá, vai ter com a formiguinha ao preguiçoso. Porque o sábio olha para a natureza, vê o comportamento da formiga e tenta extrair da natureza princípios para a sua própria existência. Porque se Deus criou o mundo a partir dos seus atributos. Então é possível, observando o mundo, extrair princípios para a minha vida. Princípios que estão em comunhão com quem Deus é. Essa era a visão dos sábios do Antigo Testamento. Aí Paulo vai dizer, tais homens são por isso indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, observe, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças e se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que é isso? Tolice. E aí o verso 22 é irônico. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Claro, você foi despojado de qualquer possibilidade de ter uma vida responsável. Então vou citar só um caso recente. Tem um colunista famoso do New York Times, David Brooks. Recentemente foi feita uma entrevista com ele no The Washington Post, uma coisa muito interessante, muito interessante. E ele lançou um livro agora sobre caráter, que foi uma crise que ele teve na carreira profissional dele. Um cara famosíssimo, escritor, escreve bem pra caramba, todo mundo respeita ele, aplaudido em todos os fóruns culturais americanos e por aí vai. Um dia ele teve uma crise. A crise dele foi que, apesar de toda a popularidade dele e de toda a capacidade intelectual dele, toda a habilidade, toda a reputação que ele tinha cultural, ele soube de uma pessoa na cidade, muito humilde, um padre, que no dia do seu enterro ele teve 1.500 pessoas presentes no enterro. O padre não era um cara pop igual a ele, não era uma celebridade igual a ele. E aí ele falou, peraí, se eu morrer eu não vou ter 1.500 pessoas no meu enterro nunca. Como é que pode um homem que ninguém conhece ter 1.500 pessoas no enterro dele? E eu provavelmente vou morrer, não vou chegar nem à metade disso de pessoas no meu enterro. E aí ele começa a descobrir que existem pessoas nesse mundo que escolheram outro modelo de existência. Algumas pessoas escolheram um modelo de existência baseado no sucesso, no desempenho profissional, no desempenho estético, intelectual, nos diplomas que possui. Gente que quer o tempo inteiro
propor à sociedade que ele é um cara bem-sucedido, competente nas habilidades profissionais dele. Ele se esforça, ele se esmera para tornar a performance dele muito bem tratada e conhecida publicamente, para que ele seja respeitado enquanto sujeito humano. Por outro lado, existem aqueles sujeitos que se entregaram a uma paixão secreta. Sacrificaram o melhor da sua vida, da sua existência, por um bem muito maior. É verdade que eles não são aplaudidos. É verdade que eles não são reconhecidos de forma pública. É verdade que eles não serão lidos pela cultura pop. É verdade. Mas é verdade que esses homens estão dando o melhor de suas vidas por coisas muito mais significativas. O que enlouqueceu o Brooks foi quando ele percebeu que existia gente no mundo, que você passava por elas, e elas não eram pessoas como ele. Eram pessoas despretensiosas, tomadas por uma modéstia implacável, invejável. Pessoas que até evitavam usar o primeiro pronome, a primeira pessoa do singular, para se referir ao que faziam. Pessoas que já tinham dimensionado o tamanho da sua própria precariedade humana, que já tinham experimentado o quão precárias elas eram. Pessoas que descobriram que são frágeis, que a gente não tem condição de construir nenhuma reputação a partir da nossa própria vontade. Pessoas que escolheram mais dar do que receber. Pessoas que escolheram sair da zona de conforto, da vida privada, e colocar a sua vida exposta no mundo, para tornar as pessoas um pouco mais dignas. Pessoas que descobriram que ganhar a vida é perdê-la, como disse Jesus. Pessoas que descobriram que para você ter a vida de Jesus você tem que morrer. Pessoas que descobriram que o sofrimento e a dor podem ser grandes oportunidades divinas para te tornar um homem mais virtuoso, uma mulher mais virtuosa. Homens e mulheres que descobriram que a vida não precisa orbitar ao redor delas mesmas. Homens e mulheres que pararam de ficar dando justificativas públicas a respeito da sua própria precariedade. Homens e mulheres que pararam de se preocupar com o que o outro está pensando sobre ela, porque eles já estão resolvidos perante Deus na sua reputação, porque Cristo já fez o que tinha para fazer e declarou ela justo e justa. Nenhum tribunal pode julgá-lo mais. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, disse Paulo. Gente que escolheu o caminho da modéstia, da sabedoria. Gente que ouviu a voz da sabedoria dizendo: vinde a mim e aprendei. O que eu tenho é mais valioso do que ouro, do que prata. Gente que escolheu uma carreira de existência que glorifica a Deus, de modéstia, de apreensão da vontade de Deus, ao invés de uma carreira onde toda a sua energia é canalizada para o cemitério do anonimato. Um filósofo francês, Luc Ferry, ele diz o seguinte: ser um sábio, por definição, não é aspirar por sabedoria e tampouco buscar a condição de ser sábio, mas simplesmente viver sabiamente, com contentamento, o mais livre possível, tendo finamente superado os temores que nos inquietam por causa da nossa finitude. O medo do ponto final. Ele vive para além do medo do ponto final. É mais do que informação, diria o próprio David Brooks. É a qualidade moral de conhecer que você não conhece e descobrir uma forma de lidar com a sua ignorância, incerteza e limitação. Isso é ser sábio. Ser sábio, primeiro, é admitir que você é ignorante, incerto e a sua vida é limitada. E aí aprender a viver com esta realidade. O N.T. Wright vai dizer que a gente precisa descobrir essa vida virtuosa. Um livro que eu indico para vocês. Eu creio, e agora, o subtítulo é Porque o Caráter Cristão é Importante. Queridos, nós estamos vivendo uma era de empobrecimento generalizado do aspecto moral das nossas vidas. Eu estou falando agora para crentes e não crentes. Infelizmente, nós invejamos, ou felizmente, sei lá, nós invejamos algumas sociedades que são desenvolvidas. Nós invejamos a Holanda, invejamos a Inglaterra, invejamos a Suíça,
Mas nós invejamos porque achamos que uma vida social bacana só depende de uma organização técnica e política para que a vida social pública se torne bacana e legal. Não é isso, não. Você precisa ter a história que eles tiveram. Você precisa ter a maturidade que eles tiveram ao longo de alguns anos, que está lá na raiz protestante desses países, em que cristãos cultivavam e cultivaram a longo prazo a necessidade de ter uma vida moral, de ter uma vida reta, de ter um compromisso moral que vai para além de você mesmo. A gente fica boquiaberto com as notícias de gente indo em jornais, em bancas de jornais, que não tem ninguém vendendo jornal, você põe a moedinha no copo e leva o jornal, e as pessoas, mas ninguém leva o pote de moeda, não? É ridículo pensar num país como o nosso, que o candidato a algum cargo político usa como lobby ou como frase de efeito, eu sou honesto, vote em mim. Ora, meu filho, não me diga. Como se a honestidade fosse hoje uma virtude, é obrigação moral de qualquer ser humano, mas o cara tem que fazer uma propaganda. A picaretagem está tão generalizada que ele tem que colocar na propaganda política que ele é um cara honesto. Ora, e por que você não seria? Ora, bolas. É um empobrecimento moral. Meu irmão, o desafio hoje de Cristo para você e para nós cristãos é entendermos que é verdade que pela graça nós somos salvos. E nós prezamos muito por isso aqui na igreja. É verdade que isso foi mediante a fé, que isso não vem de nós, que isso é dom de Deus. E não pode ser por nenhuma obra nossa, porque senão Cristo não será glorificado. Mas também é verdade o que diz depois desse verso. Que o Senhor nos escolheu nele, que o Senhor nos elegeu nele, para que andássemos em boas obras, que o Senhor de antemão preparou para que a gente tivesse e andasse por elas. Meu irmão, Cristo tem um caminho excelente para você. Cristo tem um caminho de liberdade para você. Transforme e creia que a sua vida pode ter muito mais sentido do que a mera realização dos seus caprichos afetivos. Entenda que Cristo está te convocando para viver uma vida intensamente livre. Mas é claro, o que produz essa disposição moral caminhando para o final? O que determina as suas escolhas morais, no final das contas, é o que você ama. É o que você ama. E o que você ama? É óbvio. Claro que a gente tem que lembrar de Agostinho nesse momento. Uma frase linda de Agostinho. Ele dizia: ama e faz o que quiseres. Ó, que coisa linda. Ama e faz o que quiseres. Aí você pode pensar, então é esse amor que o pessoal está usando aí do arco-íris? Esse amor sentimentalista? Como se amor não tivesse nenhum tipo de opinião moral? Como se o amor fosse sinônimo de ser politicamente correto? Não é esse amor sentimentalista, bobinho, ingênuo e tolo, não. Eu estou falando de um outro nível de amor, e Agostinho está falando de outro nível de amor. Agostinho está falando daquele amor que te arrebata, que te aquece, aquele amor visceral por quem Deus é. Aquele amor que te arrebata. Como disse Agostinho, a tua palavra me feriu, então eu amei. Aquela palavra que arrebenta com as tuas intenções. Aquela palavra que escrutina a tua alma. Aquela palavra que te assalta, que te deixa vulnerável, frágil na mão de Deus. Aquela palavra que te arrebata de amores por quem Deus é e por quem Cristo é. Aquela palavra que te atinge, que estilhaça as suas pretensões humanas e as minhas. Mas Agostinho continua: ama e faça o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você não é o que você sente. Você é o que você ama. E quem você ama? Porque dependendo de quem você ama, isso vai determinar
a sua estrutura moral. Por isso que Jesus disse, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas observe a frase, ele não está dizendo que para você amar a Deus, você tem que guardar os mandamentos. É o contrário. Quando você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos dele. Quando você ver que Deus é o seu objeto maior, é o seu bem mais precioso, como diz John Piper, Cristo não é apenas confiável, Cristo é desejável. Ele tem que ser desejável. Você tem que desejar, cada poro, cada célula do seu corpo tem que aspirar por Cristo. E aí você vai começar a perceber como seus hábitos morais vão começar a ser transformados. Porque quando a gente está apaixonado por uma mulher, os nossos hábitos mudam. Quando nós estamos apaixonados pela nossa carreira, a gente consegue investir energia numa disciplina para desenvolver uma habilidade para você ser bem-sucedido na profissão. Então você tem que saber amar a coisa certa. E quando você amar a coisa certa, Deus vai começar a produzir em você os dispositivos e a armadura moral que você precisa para responder às demandas do reino de Deus. Não é à toa, caminhando bem para o finalzinho, tenha paciência. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo diz que Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer ser sábio? Abraça a Cristo. Ou até melhor, deixe Cristo te abraçar. Quer ser livre? Desfrute da sabedoria que procede exclusivamente da cruz. Eu quero encerrar com Tiago, capítulo 3, verso 12 ao verso 18. Tiago, capítulo 3, verso 12. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia-se o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Vamos orar.